e não entende. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas sufoca, tornando-a infrutífera. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 e por um. Amado ouvinte da palavra de Deus, é apenas uma saudação. Mas eu quero dizer para você algo aqui muito importante nessa palavra, que devemos sim cultivar a semente que Deus lançou em nosso coração. Quando a palavra de Deus afirma que Deus, Ele afirmou, ou está lançando uma semente na vida dos cristãos, para que elas produzam fruto até o retorno de Jesus. Entretanto, essa colheita espiritual não surge automaticamente. As manifestações do poder do Senhor e as suas bênçãos não irão descer do céu sozinha. A semente que Deus planta produz fruto espiritual. Mas o crescimento dela depende de cada um de nós. Eu quero dizer para você que para que essa semente da revelação, a semente do amor, a semente da fé e do poder possa germinar e crescer, dela também depende de nós. E observe que para que essa semente cresça e gere fruto, até as condições têm de ser apropriadas. Assim como o lavrador, ele vai plantar, ele precisa o quê? Arar a terra, adubar. E essa semente que está em nosso coração, ela precisa ter condições apropriadas para que ela possa germinar e dar fruto. Quando você observa dentro da Bíblia, primeiro, deve ser semeada em um solo fértil. Segundo, deve receber os cuidados apropriados. E quando nós analisamos, sem essas condições, a semente espiritual permanecerá adormecida. Em nossa vida, a habilidade de gerar fruto espiritual está na semente, mas ela não aparecerá se as condições não forem ideais. Uma coisa que me chama a atenção é que esse mesmo princípio se aplica à semente da revelação do amor, do poder, da fé que Deus está plantando em nossa vida. No entanto, antes de estimular esta semente, estimular o crescimento dessa semente, dessa nova semente, precisamos conhecer a estratégia que Satanás utiliza para frustrar o crescimento dessa semente. Primeiro, precisamos ter um coração aperceptível da palavra do Senhor. É fundamental ter um coração receptivo. Às vezes, a palavra de Deus encontra um coração endurecido, ou alguém que não compreende a mensagem. E quando você entende a estratégia do inimigo, primeiro, quando a palavra de Deus ela está sendo lançada nesta noite,
E esse solo é o nosso coração. Essa terra adubada, arada é o nosso coração. Mas quando a palavra ela é lançada no coração de um crente não receptível, observa o que acontece, ou de alguém que não entende o que a Bíblia diz, que vem logo Satanás e rouba dele. Está lá no versículo 19. 2. Satanás, ele promove perseguições, provações contra nós. E se a palavra de Deus não criar raiz em nosso íntimo, ou se o cristão não tiver um fundamentado no ensino das Escrituras, o fruto espiritual irá secar e morrer. Versículo 22 e 21. Terceiro, Satanás utiliza, olha bem, tática de desoação, o cuidado do mundo, os enganos das riquezas, para sufocar, para tornar essa palavra infrutífera, ineficiente no coração do crente. Mas quando esta palavra, observa que o inimigo, ele utiliza essas 3 estratégias para fazer com que a semente, a manifestação do Espírito de Deus permaneça dormente, improdutiva em nossa vida. Ele usa tática, perseguição, lutas. Ele lança preocupação. O nosso coração, esse solo endurecido, pedregoso. E quando nós ouvimos e damos ouvido às circunstâncias que nos rodeia, deixamos de crer que a palavra de Deus vai trazer uma esperança viva em nosso coração. Mas hoje Deus está falando que o inimigo, ele utiliza 3 estratégias para fazer com que a semente, a manifestação do Espírito de Deus, permaneça adormecida e improdutiva em nossa vida. Mas nós estamos em vantagem. Há vantagem para nós. A Bíblia fala que temos contra-atacar. O crente, ele precisa ter armas para atacar. Qual é a arma? A oração, o jejum, a palavra de Deus. Devemos nos lançar perante o Senhor, porque a preocupação é uma doença espiritual. Precisamos que essa palavra viva. A palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva. Ela é produtiva. Lá em Isaías 55, versículo 10, versículo 11, diz que as palavras, olha bem, que assim como a nuvem e a chuva desce sobre a terra, dá semente ao semeador, pão ao que come. A palavra de Deus, como desce diretamente do trono da graça, ela tem um objetivo final. Qual é o objetivo? De germinar a esperança no crente, de nos fortalecer, de nos fazer arraigar nessa palavra. A palavra viva tem um poder de mudar o nosso comportamento. Que hoje Deus está trabalhando na vida de cada um que determinou vir hoje a sentar na casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus e poder dizer, como no Salmo de número 103, bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que em mim bendiz seu santo nome. Essa é a minha saudação, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.